Você sabia que a cada R$ 100 que você paga por uma cota de fundos imobiliários em uma oferta pública de emissão, somente por volta de R$ 96 viram efetivamente investimento, ou seja, um imóvel ou então um certificado de recebíveis imobiliários? Você está aqui no canal Passo do Investidor e hoje a gente vai falar sobre a taxa de distribuição primária nos fundos imobiliários. Então, pessoal, para discutir melhor o assunto, a gente precisa primeiro diferenciar, a distribuição primária da secundária. A distribuição secundária é aquela que a gente já está mais familiarizado. É quando a gente entra lá no home broker e vende e compra fundos imobiliários. Então, é basicamente um cotista distribuindo a cota para outro cotista do mesmo fundo imobiliário. E as taxas dessa distribuição são basicamente aquelas taxas de liquidação da B3 e, eventualmente, alguma corretagem, da sua corretora. Já a distribuição primária é aquela que ocorre no mercado de balcão, ou seja, quando você entra lá na sua corretora e clica naquele botão lá de ofertas públicas, e para participar dessa emissão, você paga o valor total, que é chamado de preço de subscrição e integralização, mas esse valor que você pagou tem dois componentes. Um é o preço unitário de emissão, que vai efetivamente lá para o patrimônio do fundo, e o outro componente é o custo unitário de distribuição, que também é chamado aí de taxa de distribuição primária. Então, pessoal, como essa taxa é usada para pagar as despesas da emissão, que eu vou especificar daqui a pouco, ela acaba não chegando ao patrimônio líquido do fundo e, consequentemente, não vai fazer parte do valor patrimonial por cota. Então é basicamente por isso que você participa todo feliz de uma emissão a R$ 100 e daqui a 2, 3 meses você vai olhar o valor patrimonial por cota e descobre que o valor patrimonial por cota é de R$ 96 ou R$ 97. Mas aqui é importante deixar claro que isso não acontece somente nos fundos imobiliários, e sim em todas as ofertas públicas, como por exemplo o IPO de ações ou então oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários. Eu espero que a uma hora dessas você já esteja se perguntando quais são essas despesas que compõem a taxa de distribuição primária. E para explicar melhor, eu trouxe aqui o demonstrativo dos custos da oferta do Tigar 11. É uma oferta pública e ela está em fase de análise lá na CVM, então ela deve ser aprovada logo logo. Então, olhando aqui o demonstrativo de custos, a gente percebe que de taxa mesmo, a gente tem a taxa de registro na CVM, geralmente a gente tem taxa de registro da Ambima e as taxas da B3, da Bovespa. Essas que são as taxas, de verdade. No direito tributário, as taxas são aqueles serviços públicos que você não tem escolha, você tem que pagar aquele valor porque não tem concorrência. Então, de taxa de verdade mesmo, a gente percebe que tem menos de 0,2% da emissão total. Outras despesas pequenas que a gente costuma ver nas emissões são, por exemplo, os estudos de viabilidade, os laudos de avaliação, material publicitário e também os gastos com advogados. Então, pessoal, fica bem claro de enxergar aqui que os maiores custos da distribuição primária são de comissão de estruturação e de comissão de distribuição. No caso aqui do Tigar 11, 5.250.000 de comissão de estruturação e 7.875.000 de comissão de distribuição, de um valor total aí de 15 milhões, ou seja, cerca de 87% dos gastos totais da emissão. E aí sim, também vem alguns tributos por cima, cerca de 10% aí, de tributos sobre essas comissões. Mas o que exatamente são essas comissões, Comissão de coordenação, comissão de distribuição. A comissão de coordenação ela é paga ao coordenador líder que estrutura a oferta, a oferta pública, e tenta garantir que ela vai ser um sucesso. Em outras palavras, ela vai conversar ali com os investidores profissionais, os investidores institucionais e com as corretoras, demonstrando a viabilidade do fundo imobiliário e tentando dessa maneira garantir que a emissão não vai falhar. Já a comissão de distribuição ela é dividida ali entre o coordenador líder e as corretoras e ela é paga ali pelo fato de as corretoras colocarem a oferta pública no sistema delas e os clientes participarem. Então é uma receita ali que varia com o número de cotas que os clientes exercem na corretora.
Por exemplo, aqui nesse contrato que o BCFF11 realizou, né, na emissão pública que está vindo aí, o fator de comissão vai subindo de acordo com a quantidade de ordens enviadas pela corretora. Entre 15 milhões e 30 milhões, fator de comissão de 1,95%. Entre 30 e 70 milhões, o fator de comissão fica em 2,15%. E acima de 70 milhões, o fator de comissão chega até 2,30%. Então, pessoal, a conclusão que a gente chega é que, infelizmente, essas taxas são bem comuns aí no mercado, taxas de 3 a 5%. Eu fiz uma pesquisa com as 14 ofertas públicas que tiveram nesse ano de fundos imobiliários e eu não vi nenhuma taxa de distribuição abaixo de 3%, a não ser a do Canip, que é o CNEA, Índice de Preços, né, que é do Itaú. O Canip teve uma taxa total aí de distribuição primária de 1,3%, incluindo todas as comissões de coordenação e distribuição, só que é uma emissão realizada dentro do próprio Itaú, né? Então não tem que pagar a comissão de distribuição para as outras corretoras, né? Então a gente vê aí uma comissão de coordenação aí bem camarada de 0,5% e também uma comissão de distribuição aí de 0,5%. Totalizando em 1% de comissão e 0,3% para todo o resto, chegando então a um custo incrível de emissão total de 1,3%. Pessoal, eu teria outras coisas para falar sobre as taxas de distribuição primária, eu não sei se vocês estão interessados, então se vocês estiverem, me contem aí, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, você está aqui no canal Passo do Investidor e até a próxima.